Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Facebook Ads, Google Ads para advogados. Aqui quem fala é Kleber Oliveira. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula 7, módulo 2, persona, o que é e como definir a sua. Turma, essa aqui é a nossa última aula desse segundo módulo. É uma das aulas importantíssimas que vai agregar, vai fortalecer ainda mais tudo que nós já falamos aqui sobre produto, sobre identificar o seu cliente. Isso aqui vai dar uma apurada ainda mais na hora de você nichar o seu produto, de você identificar o seu cliente. Aí você me pergunta, Kleber, mas o que é persona? Persona é simplesmente o cliente ideal. Coisa mais simples do mundo é você identificar o cliente perfeito para você. Quanto mais nichado você está, mais fácil é você identificar essa persona. Eu vou dar aqui um exemplo de regularização de imóveis, mas antes disso eu vou dar outros exemplos para você entender ainda mais o que seria a persona. Vou utilizar aqui uma profissional da saúde. Deixa eu só colocar outro slide aqui. Pronto, isso aqui são algumas perguntas que a gente faz para identificar uma persona. Perguntas você pode colocar mais, mas eu coloquei aqui alguns exemplos para você ter uma dinâmica mais apurada. Perfeito? Vou usar aqui como exemplo, nosso primeiro exemplo, um profissional da saúde. Uma pessoa que trabalha com emagrecimento pós-parto. Aí você me pergunta, qual é a qual é a persona dessa pessoa? Desse empreendedor, na verdade. Podemos dizer que é uma mulher de idade fértil, né? E que teve um filho recente. E ela está ali descontente com seu corpo, ela quer voltar ali à sua forma atual. Então, e ela quer voltar isso por meio de cursos por meio da internet. Cursos de emagrecimento por meio da internet. A gente já tem algumas informações sobre quem é o possível comprador dela. É do gênero feminino, acabou de ter um filho e quer fazer exercícios pela internet para não sair de casa. E está insatisfeita com o corpo dela, perfeito? Qual é a idade dessa pessoa? Provavelmente ela não é tão jovem, estou falando de 19 a 20 anos, porque mulheres dessa idade elas têm um poder de restabelecer seu corpo de uma forma mais rápida. Então aqui a gente está falando com mulheres aqui acima de 29 para cima, de 30 anos para cima, que querem ter uma reestruturação do seu corpo de uma forma mais rápida, de uma forma mais eficaz, por meio de um curso pela internet. Então aqui você já tem uma base de quem pode ser o comprador do produto desse profissional. Então, persona é isso, é você identificar quem é o possível comprador por meio de algumas perguntas essenciais. E eu coloquei aqui, por exemplo, a questão da regularização de imóveis. Isso aqui é prática já. Quando eu fiz as minhas pesquisas, quando eu fiz as minhas campanhas, 60% das pessoas que entraram em contato comigo foram mulheres de 35 anos para frente. O que eu tirei disso? Pessoas novas não estão buscando regularizar os seus imóveis. Muitas delas não possuem nem casa própria ainda. Então são pessoas acima de 35 anos, mulheres na maioria das vezes, que estão buscando regularizar os seus imóveis. Ou ela simplesmente é a mais interessada ali da família para regularizar os seus imóveis. São pessoas que querem ter facilidade, não tinham conhecimento da importância da regularização, mas acharam importante. São pessoas que não têm um conhecimento tão técnico de buscar um advogado. Então tudo isso foi por meio de base de dados, utilizando o Facebook Ads e o Google Ads, eu consegui identificar qual é o meu cliente perfeito. Então, dessas pesquisas, dessas postagens que eu fiz, postagens pagas, eu identifiquei ali mais ou menos como é que funciona
a pessoa que vai comprar esse meu produto de regularização de imóveis. Já identifiquei que na maioria das vezes são mulheres. São mulheres acima de 35 anos. São pessoas que sequer tinham conhecimento. Elas vieram de forma indireta. Lembra da primeira aula que eu falei, forma direta e indireta, sobre o Facebook Ads? Elas estavam passando lá no Facebook. Vieram por meio do Facebook. A maioria delas vieram por meio do Facebook. Consegui chamar a atenção delas, entraram em contato comigo. Então, tudo isso eu consegui identificar que minha persona perfeita são essas pessoas. Aí você me pergunta, Kleber, mas por que fazer tantas perguntas, tirar tantos dados dessas pesquisas, dessas postagens que tu faz, ou até mesmo pesquisar antes de postar? Eu digo isso porque é a partir daí que você vai se comunicar da forma ideal com o seu cliente. Você vai definir como será o design do seu site, definir como é que vai ser a sua postagem. Se você está falando com pessoas mais velhas, você vai ter que utilizar um pouco mais da andragogia. O que é andragogia? Ensinar as pessoas mais velhas de uma forma mais dinâmica, passar uma confiança maior para elas. Então, a copy, né, que é o copyright, que é a forma da escrita, vai ser diferente também. Vai ser voltado para pessoas mais velhas, para pessoas ali que foram criadas à base de uma educação mais rústica. Então, tudo isso são informações que você tirou da internet, tirou das pesquisas, das suas primeiras campanhas. Lógico, da primeira campanha você não vai absorver tantas informações. Na verdade, na sua primeira campanha você vai fazer só pesquisas primárias, né? Na verdade, pesquisas secundárias pelo Google, identificando quais são os tipos de pessoas que compram mais imóveis, quais são as pessoas que estão buscando comprar mais imóveis, se são pessoas mais novas, mais velhas, e a partir dessas primeiras informações, juntamente com as informações das suas primeiras campanhas, você vai conseguir decifrar quais são as pessoas ideais para comprar o seu produto de regularização de imóveis, e assim sucessivamente. Por exemplo, benefícios fiscais para empresas do agronegócio. Já nessa pesquisa, o que eu identifiquei? São homens de 40 anos para cima, fazendeiros, que trabalham muito na questão rural, que são pessoas que querem buscar um benefício fiscal para sua empresa, querem ali desenvolver de uma forma mais eficaz o seu agronegócio ali, o seu empreendimento do agronegócio. Então são perguntas essenciais. O que eu tirei disso? Já nesse produto aqui, a maior parte que está me buscando são homens. Então, tudo isso você vai decifrar, você vai fazer ali sua listagem, você vai fazer suas pesquisas, porque essas postagens vão ser recorrentes, essas campanhas vão ser recorrentes, e essas informações vão ficar ali na sua base de dados. E é a partir do momento que você vai apurando cada vez mais, você vai deixando ali de uma forma mais específica, você vai sabendo quais são os seus clientes, você já vai ter uma conversão maior. Você já não vai gastar tanto dinheiro para ter primeiro essas informações. Você já vai ter essas informações, e toda vez que você for fazer uma campanha paga, que o Facebook Ads, Google Ads são campanhas pagas, você já vai fazer de uma forma mais certeira. Então, se você investir R$500 ali e se voltar pelo menos 5 clientes, 4 clientes ali que vão lhe pagar ao todo ali em torno de R$3.000 naquele mês, R$5.000 naquele mês, vale a pena. Então é por isso que é importante você identificar a sua persona. A persona, você vai fazer algumas perguntas. Eu quero vender o serviço de assessoria jurídica para streamers. Você vai basicamente ali, qual é o gênero desse tipo de pessoas? 50% para cada, para homem e para mulher, beleza. Qual é a localização dessas pessoas? Só um exemplo, nessa parte de regularização foram pessoas mais do interior, dos estados e principalmente do centro-oeste, centro-sul e centro-oeste que me procuraram. E aqui é a mesma forma, a localização, onde é que estão essas pessoas. Geralmente esses grandes influenciadores estão nas capitais, a escolaridade dessas pessoas,
se são pessoas formadas, pessoas casadas, qual é a maior dor deles. Ali na questão do agronegócio, seria buscar benefícios fiscais para o seu empreendimento do agronegócio. Para regularização de imóveis seria ali ter o sonho da casa própria totalmente regularizado. Sair, tirar aquela pessoa da posse, levar ela para propriedade, se tornar dona. Naquele exemplo da questão da saúde, qual era a dor da pessoa? A pessoa não estava se sentindo bem com o corpo dela. São pessoas que acabaram de ter filhos, que não têm coragem de sair, não têm possibilidade de sair ainda, mas querem praticar algum tipo de exercício dentro de casa com algum produto digital. Então essa é a dor da pessoa. Qual é o maior sonho dessa pessoa? Qual é a profissão dessas pessoas? Fonte de renda, estado civil, todas essas informações aqui, na hora que a gente for criar o público no Facebook Ads, no Google Ads, a gente vai ter que responder. Por exemplo, criar o público para regularização de imóveis. Vou ter que colocar lá imóveis, a idade da pessoa, a localização, se eu quero só divulgar para Manaus, se eu quero divulgar só para São Paulo, se eu quero divulgar só para Goiás, Mato Grosso e assim sucessivamente. Todas essas informações, todas essas perguntas a gente vai ter que responder ali no painel e eu vou ensinar passo a passo. Não adianta vocês estarem ansiosos, porque é essencial vocês entenderem isso, tá bom, turma? Então estudem bastante, pesquisem mais sobre persona, porque isso aqui vai ser uma base muito boa para as nossas próximas aulas. Então aqui a gente finaliza mais um módulo 2, e até o próximo módulo 3, que é o nosso último módulo preparatório antes de nós começarmos a fazer as campanhas, tá bom? Então, até mais, turma, tchau, tchau.